Mas agora nós temos a presença do professor Ronaldo Germano, que está conosco. Hoje o homem veio preparado com várias anotações. O tema é muito relevante, professor, que eu sinceramente nunca tinha ouvido alguém falar sobre essa relação exercício físico e o câncer. Acho que é um assunto bem importante. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Everton, bom dia, Diego, Mocelin, todos os nossos amigos internautas. É um assunto que passa batido, né? A gente acha, assim como você tinha essa percepção, eu também tinha até há um tempo atrás, de que a contribuição do exercício físico no tratamento e na prevenção, principalmente na prevenção do câncer, não tinha tanta relevância, mas é um tema que tem crescido e tem sido alvo de pesquisas pelo mundo afora, e cada vez mais sendo comprovada essa relação, né, positiva entre a atividade física, né, e a prevenção de vários tipos de cânceres. A maioria dos tipos de cânceres poderiam ser prevenidos através da atividade física, né, do exercício físico. Bom, você preparou um material aí, acho que vamos pela ordem, né, professor? Pode ser. Que aí vai surgindo dúvida, a gente vai perguntando. Aí. Então, nessa imagem, até atendendo a uma sugestão de uma amiga internauta, né? Ela falou, pô, tem que ter imagem, que às vezes a gente... Para ilustrar? Para ilustrar e a gente poder entender melhor. Então, nessa imagem, a gente tem o processo de desenvolvimento, né, do câncer, a etiologia da doença do câncer. Então, o que é o câncer? É o crescimento desordenado de células que sofreram mutação. Mas como que essas células sofrem mutação? Então a gente tem algumas células normais que naturalmente se multiplicam, passam pelo processo de divisão celular, e onde tem a duplicação, né, do DNA, e a partir desse momento, então, dependendo do estilo de vida da pessoa, a gente fica mais exposto a agentes cancerígenos, ou agentes carcinogênicos, né? E aí a célula sofre a mutação, e essa célula que sofreu mutação, ela começa a se reproduzir desordenadamente e acaba resultando na formação de um tumor, que a gente pode classificar muitas vezes como tumor benigno ou maligno, falando assim popularmente, né? E muitos desses tumores são caracterizados, são chamados então de câncer. E o câncer, quando ele não é controlado, quando é descoberto tardiamente, ele pode se espalhar por regiões, né, próximas à sua topografia inicial, né, e também pode viajar pelo corpo todo através da corrente sanguínea, através dos linfonodos. E aí esse processo chama-se de metástase, já seria um processo terminal. E é uma doença que é responsável entre 1 em cada 8 mortes no mundo hoje. Então já está ultrapassando as doenças, as mortes, né, devido às causas de doenças cardiovasculares. Está ultrapassando as doenças cardiovasculares como uma das principais causas de mortes no mundo. Então isso nos chama a atenção, e muito disso se deve ao fato de que as pessoas estão envelhecendo mais, né? A nossa população está se tornando uma população mais longeva. Sim. E obviamente quanto mais a gente avançar na idade, mais suscetível a gente vai estar a essas mutações celulares, devido ao envelhecimento da célula, à diminuição da capacidade funcional do nosso organismo também de anular o câncer. Uma informação importante, talvez choque algumas pessoas, mas ao longo da nossa vida a gente desenvolve mais ou menos de 6 a 7 cânceres, né? Inicia de 6 a 7 processos de câncer, de mutação celular, né? Que poderia desencadear um câncer. O nosso corpo tem processos, né? Tem mecanismos de defesa, e a maioria dessas mutações, elas são eliminadas, são anuladas, né? E essas células não evoluem para um quadro clínico de câncer. Mas muitas vezes essas defesas falham, né? Ou quando a gente está muito exposto a esses agentes carcinógenos, quando a carga de fatores de risco é muito alta, acaba enfraquecendo as defesas do nosso organismo, e uma célula dessa escapa e começa a se reproduzir desordenadamente e provoca o câncer. Gostaria de pedir para o Mocelin passar
o segundo slide, onde a gente vai apresentar, são dados de 2020, a fonte é do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer, de Campinas, né, onde os 5 cânceres mais incidentes na população brasileira são o câncer pela ordem, né, primeiro o câncer de próstata, segundo cólon e reto, na terceira colocação seria câncer de traqueia, bronco e pulmão, em quarto estômago e em quinto o câncer da cavidade oral, né? Então a gente vê a alta prevalência do câncer de próstata entre os homens, né? Então corresponde a quase 1/3 de todos os cânceres diagnosticados no ano de 2020, com mais de 65 mil casos. Na outra lâmina, na outra tela, a gente tem a incidência, né, dos principais tipos. Pode passar um slide, por favor. Os principais tipos de cânceres que afetam as mulheres, né? Então, o câncer de mama feminina, ele tem uma prevalência também alta, em torno de 29,7%, seguido também pelo câncer de cólon e reto. Depois, em terceiro lugar, o colo do útero. Em quarto lugar, traqueia, bronco e pulmão. E em quinto lugar, a glândula tireoide, né? Então, esses são os 5, pela ordem, né, os 5 tipos de cânceres mais prevalentes entre homens e mulheres no Brasil, né? E daí, o que desencadeia o câncer? Pode passar a próxima lâmina também. Nós temos alguns fatores de risco, né? Os principais fatores de risco, então, seriam a exposição, né, a agentes químicos e ambientais, né, que podem alterar o funcionamento das nossas células, então algum tipo de radiação, algum agente químico, a má alimentação, né, uma dieta rica em gordura, uma dieta que não é saudável, né, fatores genéticos. O principal fator de risco seria o consumo, então seria o fumo, né, o uso do tabaco e bebida alcoólica também, mas em primeiro lugar, disparado, é o fumo, né? O uso do tabaco tem uma correlação muito alta com a maioria dos tipos de cânceres, né? E também a exposição a algum tipo de poluição ou radiação que pode, de alguma maneira, afetar a questão da reprodução celular, né? E fatores genéticos. Muitas vezes as pessoas nascem com uma predisposição a desencadear o câncer. E o que seria o principal fator de proteção? A atividade física, né? Hoje existem inúmeras pesquisas que falam que hábitos saudáveis, uma alimentação saudável e uma rotina de atividade física, elas são preponderantes, poderiam se anular de 80% a 90% desses fatores de risco. Então, se você tem uma alimentação saudável, consegue controlar o seu peso, e faz atividade física, você consegue reduzir em até 90% o risco de desenvolver câncer. Porque assim, quem já está com o câncer, eu preciso da cura do meu câncer, faz quimio, faz radioterapia, faz todos os procedimentos recomendados pelo médico, que tem que fazer, evidentemente. Mas dá para prevenir isso aí, né? Dá para reduzir as chances de câncer. Com certeza. Então, a estratégia é para tudo. Então, eu sempre falo, a gente é aquilo que a gente consome, aquilo que a gente come. Meu Deus, o Diego é o que ele consome? Se você come gordura, você vai acumular gordura no corpo, e a obesidade também... Não só o Diego. A obesidade também é um dos fatores de risco que está, inclusive, passando a questão do tabagismo em relação a fatores de risco para desenvolvimento de câncer. Porque a célula de gordura do tecido adiposo ou adipócito, ele produz uma substância chamada citocina e também outras substâncias que são pró-inflamatórias. Então elas desenvolvem um quadro subclínico de inflamação e isso com certeza acaba afetando o mecanismo de funcionamento das células. Então mais cedo ou mais tarde vai expor a célula a uma falha e a uma mutação genética que pode desencadear o processo cancerígeno. Então a obesidade, o controle do peso corporal é essencial para a gente evitar o câncer. Mais pessoas que têm câncer já estão em tratamento ou estão em processo de químio, de rádio, né, e outras técnicas que estão sendo utilizadas para
curar da doença, essa pessoa também precisa fazer atividade física, porque através do exercício físico você consegue ter uma melhora clínica e funcional do seu quadro físico, né? Então, mas eu estou doente, eu não posso fazer atividade. Não, você deve fazer, porém, com orientação, porém, com a dosagem, a duração e a intensidade correta. Tem uma pergunta nesse sentido. Primeiro, deixa eu só destacar aqui que o professor João da Rocha Ilha diz: parabéns pelo programa e parabéns pelo professor Ronaldo pelos conteúdos escolhidos. Muito bom e ajuda muitas pessoas. Um abraço também para o Laurês, Colorado Laurês também acompanhando o programa. Jair Walter desejando bom dia para todos. Um abraço também para o corredor Evandro Lima, que está conosco assistindo aqui o Placar na Web. A pergunta que chega aqui do nosso espectador, ele diz assim, ó: e quem faz quimioterapia? A gente sabe que fica bem debilitado. Pode fazer atividade física? Pode. A gente recomenda assim, nos dias subsequentes às sessões de quimioterapia, as pessoas ficam bem debilitadas e precisam de um tempo de recuperação. Uma característica também das pessoas que têm o câncer é uma fadiga excessiva. Então, porque o câncer ele consome muita energia, as células cancerígenas, elas consomem muita glicose, consomem muita energia do nosso corpo, e isso faz com que a gente tenha uma sensação de fadiga crônica. E daí, mais o tratamento, na verdade, a quimioterapia é o uso de drogas potentíssimas, né, que visam anular, eliminar essas células defeituosas. Então isso também muitas vezes, e acaba junto com as células cancerosas, as células defeituosas, acaba eliminando algumas células boas, inclusive do próprio sistema imunológico. Então acaba baixando um pouquinho a imunidade, a pessoa acaba ficando um pouquinho mais caída, mas assim que ela conseguir ter uma resposta, conseguir se sentir melhor, o indicado seria sim fazer uma atividade física, algumas atividades de força, não tão intensas, né? Caminhadas, algumas corridas na medida do possível, dependendo da topografia, da localização do tumor, do câncer, né? Então se recomenda sim, porque, como eu já disse anteriormente, isso melhora o funcionamento do organismo como um todo, e você estimulando os seus músculos, os músculos eles produzem hormônios, substâncias anti-inflamatórias, então eles ajudam de uma certa maneira também a fortalecer o sistema imunológico e também fortalecer as defesas do seu corpo, para que você possa evoluir no seu quadro clínico. Muito bem, professor. Mais alguma coisa que o senhor queria destacar a respeito desse assunto? Não, em relação à prescrição do exercício, o que eu posso fazer? Então, normalmente, homens buscam mais por atividades de resistência, atividades de força, né? Porém, com volume baixo, sempre a recomendação é iniciar o treinamento com atividades moderadas, e partindo para atividades mais vigorosas de acordo com o seu quadro clínico, de acordo com a evolução, né, da doença. Mulheres normalmente buscam por atividades, têm um interesse maior por atividades na água, né, o pilates e a yoga. Então isso faz com que aumente a sensação de bem-estar e de relaxamento, né? E também diminui a ansiedade, diminui os sintomas depressivos que são naturais, né, em decorrência do quadro clínico que o câncer desencadeia, né? Então é natural a pessoa às vezes ficar meio deprimida, ficar ou ansiosa demais, e a atividade física ajuda a controlar esse tipo de sensação, melhora também a saúde mental. Controla a TPM também, né, professor? Também, se bem que o ciclo menstrual, fugindo do assunto, né? O ciclo menstrual tem relação com o desempenho da mulher, né? Então quando a mulher está nos dias, no período pré-menstrual, ela tende a ter um rendimento físico piorado também, e isso aumenta, obviamente, é fonte de irritação também para a mulher que gosta de se exercitar. Ela quer treinar e sente que não está rendendo aquilo que poderia render. Tá? E isso também, no quadro de uma mulher com câncer, é potencializado, no caso. A gente, só para finalizar aqui o assunto, as recomendações seriam, então, conciliar atividades de resistência, né, atividades cardiorrespiratórias, pelo menos de 2 a 3 vezes na semana. Também a pessoa com câncer pode fazer todo dia, aumentando, né, até atingir o índice de fazer atividade todo dia, intercalando com caminhadas, então algum exercício com peso ou contra resistência, que pode ser um cinto elástico, pode ser pesos extras, né, uma carga extra, sempre respeitando aquela ideia de progressão
contínua, né? E eu vou citar uma frase aqui do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que fala o seguinte: quanto mais você se movimenta, maior a proteção contra o câncer. Tá? Essa é uma citação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, e isso vale, tá? Não só para o câncer, vale para a obesidade, vale para as doenças cardiovasculares. Quanto mais a gente se movimentar, melhor a nossa saúde e menor o risco da gente adoecer por conta dessas doenças crônicas. Muito bem, o assunto é muito interessante, muito relevante. Agora, só fugindo um pouquinho do assunto, o Volzir fez um questionamento, professor. Bom dia, tudo bem? Pede para o Ronaldo se uma pessoa com biotipo endomorfo, é isso? Endomorfo. Isso. Para fazer o cálculo do IMC, faz da mesma forma que os demais biotipos, ou deve ser levado em consideração a estrutura óssea, porque em relação aos outros é maior? Normalmente, o IMC, ela é uma medida que mede a quantidade de massa que você tem por metro quadrado. Então, se você quer saber quanto de gordura você tem, a melhor avaliação seria fazer uma avaliação de percentual de gordura, de composição corporal, né? O IMC, ele é um índice que te dá uma ideia geral de como está distribuído a tua massa corporal, o teu peso corporal no espaço. Então, existem classificações diferentes, tabelas diferentes, mas a sistemática do cálculo é a mesma, é o peso dividido pela estatura ao quadrado. E aí tem algumas tabelas que estão sendo atualizadas que tem valores que são um pouquinho divergentes, inclusive para homens, para mulheres, também para faixas etárias, né, com a tolerância maior para as pessoas mais idosas, né? Então, para saber a composição corporal, o ideal seria fazer uma avaliação de percentual de gordura. O IMC te dá uma noção geral do teu peso como um todo, considerando tudo. Ossos, músculos, vísceras, líquidos, fluidos corporais, de uma maneira geral. Então por isso que o IMC do Rafael Mocerim dá alto, né? Por causa dessa... por causa do... o Diego já tomou vacina. Tomei a vacina. O Diego já tomou vacina. Por causa do IMC? Do IMC. Vocês veem como que é um fator de risco, né? O sobrepeso é um fator de risco não só para o câncer, não só para doenças cardiovasculares, mas inclusive para a Covid. Tem os caras que ficaram com medo de tomar vacina por causa do IMC. Acharam que ia estourar o limite do IMC aí. Eu não sei quem você está falando, Diego. Só o pessoal aí, eu não vou mostrar. Nas entrelinhas. O pessoal que está aí. Não vou mostrar. Olhou pra não aparece, não aparece. Olhou para cima, para baixo, para o lado, para... É complicado. Muito bem, professor. Obrigado, então, pela sua participação, pela sua explanação. Acho que é um assunto bastante relevante e o assunto surgiu de um espectador, né? De alguém que acompanha o nosso trabalho e que sugeriu a temática. Então, outras pessoas, outros assuntos poderão ser abordados aqui. Com certeza. A gente fica sempre à disposição dos nossos amigos internautas para nos enviar sugestões de temas para a gente debater aqui, apresentar algumas informações. Outra coisa, às vezes a gente fala de uma maneira mais informal, né? Mas eu costumo dizer para os meus amigos, conversar com meus amigos e me fazer entender. Então eu busco me fazer entender. Se eu chegar aqui com um monte de termos técnicos, talvez o grande público não vai compreender da maneira adequada, da maneira correta. Então a gente pega a informação científica, busca as pesquisas e tenta transpor isso de uma maneira mais simples para que os nossos amigos internautas possam compreender e se inteirar melhor dos assuntos que estão sendo aqui abordados, né? Professor, então, a academia sempre aberta, né? Agora mudou mais uma vez o protocolo, né, da Covid, né? Agora houve de certa forma, uma liberação maior, uma diminuição das restrições e a academia continua respeitando tudo que for de protocolo de saúde. Assim, a gente sabe que o público da academia é um público sazonal, né? No inverno, e a gente sentiu isso essa semana, que o inverno apertou um pouquinho mais, então o pessoal foge um pouquinho da atividade física. Mas eu vou lembrar aos nossos internautas, nossos amigos, clientes aí também, que o corpinho do verão se constrói no inverno, se prepara no inverno. É isso. Né? Então, mas é difícil chegar, mas depois que está lá, outra pegada. Não, a gente não para, é uma hora de treino que todo mundo sai suando, né? Suando e
com a sensação de dever cumprido. Então esse é o nosso papel, né? Fazer, proporcionar uma atividade física de qualidade, bem orientada e atendendo esses públicos, né, específicos. Inclusive o tema de hoje vem em decorrência de um cliente meu que está fazendo tratamento de câncer. Então achei relevante abordar esse assunto, porque assim como eu tenho um cliente que está em tratamento, tem outros profissionais que também têm pessoas que estão em tratamento também, às vezes precisariam dessa orientação, dessa informação, né? Então, assim como a gente atende pessoas com diabetes, pessoas com limitações funcionais, né, de mobilidade, e a gente continua atendendo todos esses públicos, visando, né, melhorar a qualidade de vida, a capacidade de movimento dessas pessoas, para que as doenças fiquem sempre o mais distante possível e que a gente possa oferecer, então, uma melhoria da qualidade de vida para essas pessoas que nos procuram. Um abraço para o pai do Gui Reis, lá em São Bernardo sogro do Gui Reis, lá em São Bernardo do Campo, assistindo o programa, mandando abraço para todos aqui de Francisco Beltrão. O Samuel Henrique, do FronteiraBet.com, diz assim, ó, Ronaldo é a prova que o Everton nunca ganhou nos 2 toques no treinamento da Lavale. Eu sempre digo que eu não sou seu garoto propaganda aqui, mas é importante dizer que eu estou desde o início lá no treinamento do Soccer Fitness, e o professor vai lembrar aqui que teve uma época que eu não perdia pra ninguém. Na época que tinha que levar as traves, lembra? Que era no campo de baixo, nunca perdia pra ninguém. Agora, de fato, como o futebol é cíclico, né, e tem seus altos e baixos, eu tô vivendo uma fase ruim de não ganhar no treinamento. Mas antes ele Samuel, o Everton tá igual o time do São Paulo. Tava em alta, mas agora isso, tá na maré de azar. Nesse tempo que ele fala que ele não perdia, ele era o único aluno, né? Quase. Nada, na época do Everton aí, teve épocas boas, nós tivemos mais de 20 alunos com vários atletas amadores, profissionais participando, né? Então, mas então ele pegava umas barcas boas. Pegava um time bom, né? Tinha gente que ajudava ele a remar bastante, né? E não sou eu que corro, quem corre a bola, né? Não é você o Riquelme? Essa frase é do Riquelme, hein? Eu só distribuo aqui, ó, pai. Mas é isso. Professor, obrigado pela participação. Até semana que vem. Obrigado pela oportunidade, Everton. A gente fica à disposição para os amigos internautas mandarem sugestões, perguntas, né? Sempre. E também estamos com nossos contatos aí disponíveis nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e pelo WhatsApp, né? No 9917-2970 e o 9971-7952. Chama lá que a gente troca uma ideia, marca uma aula experimental e tira as dúvidas de vocês em relação a qualquer questão aí relacionada a exercício, saúde e qualidade de vida. Muito bem, valeu. Professor Ronaldo Germano aqui na Ação TV hoje, no Placar na Web, falando então sobre a relação entre exercício físico e o câncer.